Veja que o ano passado nós falávamos no overtourism, ou seja, o turismo na sua plenitude, e hoje estamos falando no undertourism, ou seja, turismo na sua dimensão mais reduzida. E não só no nosso país, no mundo todo, globalmente. Né? Hoje, o nosso PIB nunca foi muito expressivo do turismo, estava sempre girando entre 2,9, no máximo chegou a 3,2, embora algumas agências, a WTCC, insistia em 6, nunca chegou a 6, até porque nós não temos contas satélites, né? E sem contas satélites nós não podemos precisar realmente qual é a contribuição do turismo na economia nacional. Então, estamos convivendo com essa pandemia e praticamente zerou. Né? Zerou, acho não, estávamos em abril com menos 3 do PIB, hoje estamos entre menos 4,5 a 5, há quem diga já menos 6. Né? Então, é evidente que eu preciso dar alguns números para vocês, para que vocês tenham uma dimensão do que, como é que estávamos em 2019 e como é que estamos agora. Em 2019, a América do Norte, o mundo, vamos começar pelo tráfego turístico global, mundial, era de 1,326 bilhões de turistas. Estou falando do turismo receptivo internacional, ou seja, aqueles turistas que viajam para diferentes países. Se nós somarmos a esse número de 1,326 bilhões o turismo interno, o turismo doméstico de cada país, nós vamos chegar perto de 2,7 bilhões e 700 milhões de turistas se deslocando em todo o mundo. Claro que hoje esse cenário vai cair muito, na minha opinião, muito mais de 80%, esses números globais. A América do Norte, somada à América Central, dá mais quase 150 milhões de turistas, o receptivo. Somada à Europa, que tem 600, tinha em 2017, 671 milhões, representa praticamente 70% do tráfego turístico mundial. A América do Sul responde por 36,7 milhões. Para vocês terem uma ideia, só o México tem 32 milhões, dos quais Cancún, 20 milhões de turistas por ano. Nós continuamos com 0,67% desse tráfego turístico mundial, ou seja, 6 milhões e 700 mil turistas. Nunca ultrapassamos a marca do 7. Estamos entre 5 e 6 há mais de 20 anos. E por várias razões que vocês vão começar a perceber nessa nossa fala. Então, na verdade, esses números que geram o turismo
global gera em torno de 130 milhões de postos de trabalho, não é? Perto de 10,8% do PIB mundial. Contribuição do turismo à economia global é de 8,3 trilhões de dólares. Em 2019, cerca de 19 bilhões de dólares os brasileiros deixaram no exterior, com um PIB de 2,8, enquanto que o nosso receptivo internacional contribuiu com 5,8 bilhões na economia. Isso representa um déficit de 13 bilhões de dólares. Então, essa visão global em números do que podemos chamar do que estávamos em 2019. 2020 advém a Covid, esta pandemia que ainda não está sob controle, embora se fale muito da proximidade do antígeno e, consequentemente, da vacina que virá. As consequências da Covid foram terríveis para todos os países, não somente para o nosso. Claro que a aviação comercial zerou, nem as viagens corporativas sustentaram os voos internacionais. Os voos nacionais também zeraram durante algum tempo, em torno de abril e março e abril. Depois tinha um voo por semana, que se mantém até agora, para as capitais do país. É evidente que este foi um panorama global, e vocês todos assistiram e souberam. Nunca o turismo sofreu, o turismo e o mundo. Evidentemente, uma crise dessa vai nos levar a uma crise econômica brutal. E é por isso que precisamos estar preparados para esse. Num primeiro momento, muitos colegas e pesquisadores estimavam que levaria uma década para chegarmos onde estivemos. Eu não sou tão pessimista assim. Eu acredito que, dependendo de providências e de estratégias, nós podemos diminuir isso sensivelmente. Eu tenho batido na tecla de que nós devemos trabalhar o nosso turismo doméstico. Em 2019, o nosso turismo doméstico, turismo interno, foi de 87 milhões e 800 turistas, 800 mil turistas, 87 milhões de turistas. Isso só, veja que 87 milhões de turistas é o receptivo da França. Tá? Então, é o nosso turismo interno. Claro que um grande percentual disso é o turismo de negócios, corporativo, mas mesmo o turismo de lazer, de recreação, de entretenimento, ele participa em torno aí de 41%, 42%. Então, nós precisamos triplicar isso, e rapidamente. Como? Nós temos que trabalhar a nossa oferta turística
que é riquíssima. Né? E aí eu me lembro que uma das primeiras providências que deve ser tomada parte do governo é, de alguma forma, trabalhar em parceria público-privada. Veja que a França e os Estados Unidos constituem o grande exemplo de como cresceram no turismo com as parcerias público-privadas. Não existe um Ministério do Turismo na França, não existe um Ministério do Turismo nos Estados Unidos. O turismo nos Estados Unidos é gerenciado pelas Conventions Bureau e na França pela Maison de France. Portanto, o turismo foi, não digo privatizado nesse país, mas foram as parcerias público-privadas que realmente fizeram o crescimento disso. E nós já começamos a fazer isso. Vamos dar um exemplo. Nós temos 17 parques nacionais no país, grandes parques nacionais. O primeiro deles, o Parque Nacional do Iguaçu, foi concessionado e, por essa concessão, ele foi inteiramente reformado. Hoje apresenta resultados financeiros excelentes, mesmo agora na fase, não na fase aguda, mas já está aberto. O hotel foi totalmente reformado, modernizado, e é um exemplo de gestão de parques nacionais. Igualmente com o Parque Nacional da Tijuca, já falam em se fazer uma PPP em diversos parques nacionais, inclusive em Fernando de Noronha. E isso é muito importante, porque vai alavancar a oferta de parques e de APAs. Também as APAs, as áreas de proteção ambiental, são 137 em todo o país. Poderá, com controle rígido, com manutenção e vigilância, eu costumava sempre dizer nas minhas aulas que a melhor maneira de preservar é ocupar adequadamente essas regiões.